A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem, que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui justamente para dar sequência ao nosso estudo Sentimentos que aprisiona a alma. E hoje nós iremos falar a respeito do ciúme, o cabo da tormenta. Querido, já dizia Marcel Proust, o ciúme é muitas vezes uma inquieta necessidade de tirania aplicada às coisas do amor. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 5, no versículo 11 a seguir. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e se for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e da sua mulher tiver ciúme, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua esposa perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto a oferta de manjares de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Esta é a lei do ciúme. Quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda a lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, que o Senhor, Papai querido, graciosamente possa nos ajudar, Senhor. Ó Deus, a assimilar os Teus princípios e colocar por prática em nossas vidas e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Queridos, eu creio que ao terminar essa aula, nós estaremos capazes de compreender o significado do termo ciúme e distinguir o ciúme, da inveja. Nós seremos capazes, de conhecer os principais tipos e as possíveis causas do ciúme patológico, Nós seremos capazes de entender que é possível lidar com o ciúme. Querido, o ciúme é um sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, a suspeita ou a certeza da infidelidade faz nascer em alguém esse sentimento deletério. Essa definição, tirada do novo dicionário Aurélio, serve apenas como ponto de partida para falarmos de algo que conhecemos muito bem. Assim como o amor,
O ciúme é tema de música, o ciúme é tema de poesia, de peças teatrais, de novela. E se você nunca sentiu ciúme, pode aguardar, pois é uma experiência da qual ninguém escapa. Afinal, nós somos humanos. De um jeito ou de outro, todos já tivemos contato com o ciúme e temos pelo menos uma ideia a respeito de para onde o ciúme pode nos conduzir. Há vezes em que ele é totalmente justificado. Outras vezes, o ciúme é completamente infundável. Mas independente da razão, o ciúme faz sofrer. Sentir ciúme é uma experiência única que pode nos proporcionar da tristeza leve à depressão profunda, do sentimento de impotência ao ódio, que nos faz pensar que somos poderosos e nos leva a cometer loucura. Sabemos que existem pessoas que têm dificuldade de fazer distinção entre o ciúme e a inveja. O ciúme surge diante da falta de exclusividade ou de cuidado da pessoa amada, ou diante da percepção que o relacionamento está ameaçado pela interferência de um rival. Enquanto que a inveja é a resposta negativa ao sucesso do outro, atributos e aptidão que o outro tem. Esta emoção chamada inveja suscita ao invejoso o desejo de possuir as mesmas qualidades do invejado, ou o desejo de fazer com que o invejado seja subtraído daquilo que o invejoso não possui. Queridos, eu quero te dizer que o ciúme dos pais, o ciúme dos filhos, dos irmãos, dos amigos, dos cônjuges, de um objeto ou de um animal. Quem nunca sentiu um ciúme de alguma dessas situações? Eis um tema, o ciúme, que de maneira geral suscita grande discussão. Alguns acreditam que o ciúme é o termômetro do amor, pois, segundo essas pessoas, quem ama, cuida. Outros, entretanto, no extremo oposto do debate, acredita que esta emoção anda na contramão do verdadeiro amor. Mas nesta oportunidade, querido, à luz da Escritura, considerando as opiniões de profissional da área da psique humana, vamos procurar responder a seguinte questão: o que é o ciúme? É normal sentir ciúme? Se é normal, até que ponto, é normal? O ciúme, querido, ele pode ser definido, como um complexo de pensamento, sentimento e ação que costuma se manifestar em associação a várias outras emoções que pode ou não estar agrupada, uma às outras, tais como a inveja, a autocomiseração, a culpa, a baixa autoestima, a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade. Essa manifestação geralmente acontece quando alguém julga que o seu relacionamento está sendo ameaçado. Alguns entendidos defendem a ideia de que o ciúme nada mais é do que um mecanismo de defesa, cujo objetivo principal é proteger o relacionamento e evitar traição. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar inúmeros exemplos em hebraico e também em grego, ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que quando são traduzidos, eles vão possuir diversos significados, com conotações negativas,
com conotações positivas, dependendo do modo como estas palavras estão sendo utilizadas. Dentre os significados possíveis, né? Citamos: não tolerar rivalidade, zelo, exigência de devoção exclusiva, ciúme e inveja. No livro de Números, capítulo 5, em que nós lemos, do versículo 11 ao versículo 31, nós encontramos as instruções dadas por Deus a Moisés, relacionado ao modo como deveria ser tratado os casos de suspeita de infidelidade no acampamento judaico. Para o mundo ocidental, o julgamento sobre a esposa infiel é severo. Entretanto, é preciso considerar que no mundo antigo a mulher era considerada, propriedade do marido. De certo modo, querido, a lei do ciúme protegia a mulher, pois o divórcio poderia ser requerido simplesmente pela mera suspeita de infidelidade da esposa. Sem o limite imposto por regra como esta, havia a possibilidade, de a mulher até mesmo ser executada pelo marido ciumento, apenas por causa da desconfiança de uma traição. O Eterno é o único capaz de sentir ciúme de forma adequada, equilibrada, pois ele tem a intenção de manter o seu povo livre da corrupção moral e espiritual. Ezequiel vai falar, no capítulo 8, no versículo 3, a respeito da imagem que provoca o ciúme de Deus. Tiago vai afirmar no capítulo 4, no versículo 5, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. O ciúme de Deus, querido, se manifesta contra tudo aquilo que tenta fazer morada no templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Somos a casa de Deus, morada de Deus. Ele nos escolheu para o louvor da sua glória, como Paulo diz ali em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. O Deus que nós, amamos e adoramos, ele não divide a sua glória como ninguém, como diz Isaías 42, versículo 8. Amado, tudo que milita contra o evangelho em nós provoca ciúme em Deus. De maneira geral, os estudiosos da psique humana concordam que, por ser uma manifestação universal, o ciúme seria uma condição natural. Todas ou quase todas as pessoas já teriam sofrido desse mal. Já foram alvo desta emoção ou já foram pivô de evocações de tal sentimento. Apesar de ser uma emoção natural, caso o ciúme se prolongue no tempo ou aumente a sua intensidade, esses dados vão indicar que as fronteiras da normalidade foram ultrapassadas. Queridos, existem alguns tipos mais comuns de ciúme. O ciúme normal, Esse ciúme é considerado normal quando se baseia em fato, ou seja, quando a pessoa amada dá motivo para o parceiro ser tomado por tal emoção. Uma das características fundamentais do ciúme normal é a transitoriedade, ou seja, ele aparece e se extingue sem maiores prejuízos, e seu principal propósito é a preservação do relacionamento. Segundo Sigmund Freud, o pai da psiquiatria, o ciúme normal é uma situação emocional que pode ser igualada ao luto, onde é caracterizado por uma aflição causada
pelo pensamento de perder o elemento amado. Existe também, querido, o ciúme, né? Que é o ciúme neurótico, tá? E o ciúme neurótico entende os exageros da emoção que alimenta, porém não consegue dominar esta emoção, o ciúme. Neste caso, o ciúme neurótico precisa se assegurar, né, de que não está sendo traído. Mesmo que não haja qualquer evidência de traição ou qualquer motivo para desconfiança. Dentro da categoria do ciúme neurótico se enquadra o ciúme, né, projetivo, na qual o ciumento acusa o parceiro de fazer aquilo que ele faria ou que aquilo que ele gostaria de fazer. O ciúme neurótico é doentio, é anormal, é prejudicial, pois mantém aquele que o nutre em um permanente estado de angústia, tensão, instabilidade, insegurança e fragilidade. Emoções que o faz se sentir constantemente culpado. Queridos, quando se fala de ciúme neurótico, a linha divisória entre a fantasia, né, e a certeza costuma ser bastante tênue, bastante imprecisa. Muitas vezes, o ciumento hipervaloriza situações, transformando estas situações em verdadeiros delírios. Quando isso acontece, na tentativa de comprovar ou extirpar a fixação da ideia, o ciumento é levado à checagem obrigatória de suas dúvidas, que grande parte das vezes não ameniza o mal-estar, né, da dúvida. Existe também o ciúme paranoico ou ciúme delirante, né, que é considerado o mais grave de todos os tipos de ciúme, pois atinge níveis insuportáveis de tensão interna, fazendo com que o indivíduo ciumento fantasie uma possível traição. Quando isso acontece, né, esse indivíduo pode inclusive cometer uma insanidade contra o seu parceiro. Ele pode ir ao homicídio, né, ao ataque à integridade física do seu parceiro. Tanto o ciúme neurótico quanto o ciúme paranoico são considerados patológicos, ou seja, anormal, doentio, mórbido, deletério, destrutivo. E ambos, né, o neurótico e o paranoico, são igualmente prejudicial para o relacionamento conjugal. O sociólogo e filósofo francês Roland Barthes, em seu livro intitulado Fragmentos de um Discurso Amoroso, ele escreve uma coisa muito linda. Como ciumento, sofro 4 vezes. 1, sofro porque eu sou ciumento. 2, porque me reprovo de ser ciumento. 3, porque temos que meu ciúme machuque o outro. 4, porque me deixo dominar por uma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco, por ser comum. Os agentes propulsores do ciúme são diversos, mas de um modo geral estão associados às motivações particulares da pessoa ciumenta. Uma das causas comum, né, que é propulsora do ciúme é a vivência traumática da primeira infância. De acordo com o especialista, né, quando o ciúme é excessivo, quando o ciúme é irracional, o ciúme pode ter a sua origem marcada nas vivências traumáticas da primeira infância.
A primeira infância é a fase do desenvolvimento humano, onde existe uma dependência do bebê à sua mãe e da mãe a seu bebê. Como não é possível a criança garantir a presença contínua da sua mãe ao seu lado, né? E dependendo da severidade da vivência dessa criança, os sintomas de ansiedade, as perdas, os abandonos poderão ser intensificados e projetados, né, nos diversos tipos de relacionamento que esse indivíduo agora estabelece no decorrer da sua vida. Outra causa, né, comum, propulsora do ciúme é a condição tóxica. As causas do ciúme patológico também podem estar associadas às condições tóxicas. Pessoas sob efeito de substância psicoativa, como álcool, como droga, como psicotrópico, pode apresentar episódios de delírio e fantasiar situações inexistentes. Muitas pessoas acreditam que o ciúme é prova de amor. Porém, precisamos considerar as palavras do apóstolo Paulo que diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, na parte A: o amor não arde em ciúme. O apóstolo Paulo sabia que aquele que ama com o amor de Deus não tem uma visão distorcida do zelo, do cuidado com a pessoa amada. O amor divino, ele não é autocentrado, não teme perder a exclusividade sobre a pessoa amada. Tampouco o amor divino se apavora com a ideia de ser excluído de qualquer relação. Se nós analisarmos mais detalhadamente o ciúme, nós vamos perceber que não se trata de um sentimento voltado para o outro, mas voltado para si mesmo, para aquela pessoa que sente o ciúme. Querido, para lidar com o ciúme, nós precisamos ajustar a nossa autoimagem em Deus. Por mais irracional, por mais absurdo que possa parecer, de acordo com o criminalista e professor de direito penal Roque Brito Alves, o ciúme é tanto uma manifestação de profundo complexo de inferioridade, quanto um excessivo sentimento de amor próprio. Segundo Roque Brito Alves, o ciumento não sente apenas incapaz de manter o amor e o domínio sobre a pessoa amada, de vencer ou de afastar qualquer possível rival. Sobretudo, né, o ciumento se sente ferido e humilhado em seu amor próprio. É fato, querido, que precisamos ajustar em Deus as projeção da nossa alta imagem. Assunto esse que já estudamos na nossa aula, né, de número 6. Ajustar em Deus os nossos complexos de inferioridade. Ajustar em Deus os nossos excessos de amor próprio. Emoções que precisam ser submetidas ao olhar daquele que é capaz de dizer, na realidade, quem de fato nós somos, como diz Romanos capítulo 12, versículo 3. Queridos, para determinar se o ciúme rompeu as barreiras da normalidade, basta avaliar a intensidade e a duração da raiva direcionada àquilo ou àquele que invocou esta emoção em você, que invocou essa emoção em nós. É possível afirmar que um traço crítico de ciúme patológico é o seu sentido de ampliação, que antes se restringia ao temor da traição, passa a contaminar outras áreas da personalidade humana. Por exemplo, o ciumento pode começar a se incomodar com o sucesso profissional do seu parceiro. E agora ele vai tentar minar
as conquistas pessoais do seu parceiro, a fim de tornar o seu parceiro cada vez mais dependente dele. Nesse ponto, o ciúme se alia a uma outra emoção destrutiva, deletéria, chamado inveja. Querido, ao contrário de que muitos pensam, o ciúme não é sinal de amor, mas de narcisismo. Quem alimenta esta emoção revela na realidade medo de perder o monopólio, medo de perder o controle sobre a outra pessoa. A maneira mais eficaz de prevenirmos e de combatermos o ciúme é por meio do reconhecimento do fato de que nós somos seres únicos, não somos cópia, né? Nós somos igualmente amados por Deus. Quando somos tomados por esta consciência, transcendemos ao temor de sermos substituídos por qualquer rival. Querido, nós entendemos que Deus nos ama do jeito que nós somos. A comparação, a competição e o medo de sermos substituídos diminui quando, né? Exatamente, tá? Nós entendemos isso. E aí nós ficamos menos vulnerável a essa emoção deletéria, destrutiva. Queridos, já dizia Marcel Proust, é espantoso como o ciúme, que passa o tempo a fazer pequenas suposições em falso, tem pouca imaginação quando se trata de descobrir a verdade. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te adorar, glorificar o teu nome, porque entendemos que o Senhor é bom. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e que o Senhor, por meio da tua palavra, Senhor, possa, papai, querer trabalhar no nosso ser, no meu irmão, na minha irmã, em mim, Senhor, para que possamos crescer em liberdade em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Fica na paz do Senhor e um beijo no seu coração.